Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, no Brasil, os últimos dados divulgados em 2013 revelam que em apenas um ano o país perdeu ou desperdiçou 26,3 milhões de toneladas de alimentos. Isso representa quase 10% dos alimentos disponíveis. Ainda segundo a FAO, a perda de alimentos prevalece nos países em desenvolvimento, como o Brasil. Já o desperdício ocorre no final da cadeia alimentar, em países mais desenvolvidos. Na casa das famílias brasileiras, arroz, carne vermelha, feijão e frango são os alimentos mais jogados fora. Caminho aí de estudos e de pesquisas e mesmo de observação, né? Eu percebi o quanto a indústria da pecuária, o impacto enorme que a indústria da pecuária causa. Ela gera impactos em todas as áreas possíveis. Ela causa desmatamento, causa queimada, todas frutos da pecuária. Quando você tem, né, um pasto, uma pastagem, e você coloca fogo, e aí depois vem as chuvas, esse pasto novo que nasce depois, ele nasce muito mais bonito e mais forte. Então, sim, é fruto da pecuária. É a pecuária que causa essas queimadas que estão acontecendo e que sempre aconteceram, tá? Além disso, tem o impacto dos efluentes, né? A compactação do solo, erosão. Assim, são infinitos impactos ambientais que essa indústria, né, da pecuária causa. E eu queria falar para vocês que, assim, às vezes você pensa assim, mas é só um bife, mas é só uma coxinha de frango. Mas assim, se todas as pessoas do planeta pensassem que eles não consumiriam aquele produto por uma causa ambiental, né, por reduzir impacto, essa indústria já teria mudado, né? Eu nem digo falir, porque ela não vai falir, ela vai mudar de ramo. Nós estamos observando essa mudança acontecer. As empresas grandes, né, que sempre tiveram aí no ramo da pecuária e da produtos de origem animal, você consegue perceber que elas já estão colocando outros produtos nas suas linhas. Então esse movimento ele está acontecendo e ele é imparável. Ele é imparável. Então eu queria que vocês pensassem um pouco no impacto que as suas escolhas causam no mundo, o impacto que a sua escolha causa no outro. E no outro, assim, é a pessoa que está do seu lado. Olha aí para o seu lado. Tá vendo essa pessoa? O impacto que você causa na vida dela, pelas suas escolhas de consumo. O impacto que você vai causar nos animais. O impacto que você causa no ecossistema como um todo desse planeta, que vai impactar todos nós no final. Então, assim, é sim a sua escolha de consumo, seja ela qual for, que tem um impacto muito grande no nosso planeta. Então, comecem a rever os seus impactos que você está causando no mundo. E vamos dar aí preferência, né? Tentar dar preferência a produtos locais, produtores locais, empresas locais, né? Empresas de bairro, lojinhas de bairro. Vamos rever o que nós estamos consumindo e rever também o que nós estamos colocando no nosso prato, tá bom? Juntos nós vamos longe. E um grande abraço. No seio familiar é onde adquirimos nossa primeira noção de coletividade, de normas e regras, e também estabelecemos nossos gostos, preferências e vamos sendo expostos ao mundo. Qual nossa responsabilidade na formação de um novo comportamento social? Segundo Naline Coelho 2017,
Consumindo, esse indivíduo pertence a um grupo e situa-se socialmente. Não é o radicalismo, né, relacionado ao estilo de vida sustentável que vai auxiliar o planeta, né? As mudanças têm que vir aos poucos. Eu percebi isso durante a minha caminhada, né? A primeira mudança que eu fiz foi observar a produção de lixo da minha casa. Olhar mesmo, né, o que eu estava jogando fora, se era mais plástico, se era mais resíduo orgânico, o que estava indo para descarte ali dentro da minha casa. E a partir disso, claro, né, pesquisando, procurando, seguindo perfis e páginas, né, YouTube, Instagram, de pessoas que já tinham, né, um estilo de vida mais sustentável, eu consegui aplicar algumas mudanças na minha vida, né? Na minha experiência profissional também tive a oportunidade de visitar vários aterros sanitários e eu acho que isso foi um ponto alto, assim, da minha percepção em relação aos resíduos, em relação àquilo que eu descarto. Além disso, alterei alguns costumes mesmo, né? O fato de observar o descarte, né, os seus resíduos, faz com que você comece a ficar mais incomodada em misturar o resto de comida, o resto de resíduo orgânico numa garrafa de plástico. Parece muito incoerente quando você começa a observar, né? Porque aquela garrafa de plástico ali, ela ainda pode ter alguma utilidade, né? Que seja numa reutilização através de alguns processos de transformação, né? Às vezes até em casa a gente consegue reutilizar esses materiais. O fato de você separar na sua casa o que é reciclável, né, os resíduos secos que a gente chama, que é o plástico, a lata, né, essas coisas assim, daquilo que é resíduo orgânico, que a gente chama de resíduo molhado, já faz uma grande diferença, né. Onde eu morava não tinha coleta seletiva, mas tinham catadores, né, eles entram em contato com o nosso resíduo, muitas vezes sem equipamento de proteção individual. Então, por que não, né, facilitar esse trabalho? Por que não facilitar a vida dessas pessoas que estão fazendo um favor pra gente, né? Um favor para a sociedade, um favor para o meio ambiente. Eu também pratico a reciclagem, como, né? Hoje, onde eu moro, tem um processo de coleta seletiva, tem aquelas gaiolas, né, que fazem a separação, e também tem catadores, sabe? Então a gente facilita o máximo aqui em casa, separando o que é resíduo orgânico, separando o que é resíduo reciclável, para a gente poder fazer a nossa parte, né? Então é isso, assim, a gente vai observando, mudando a nossa relação com a gente mesmo, mudando a nossa relação com o ambiente, e com isso a gente vai trazendo melhorias, né? Um desenvolvimento mais sustentável para o nosso mundo. O consumo responsável ou sustentável visa minimizar os impactos ambientais e sociais no consumo de bens e serviços. É aquele em que nossas escolhas demandam menos da utilização de recursos naturais e valorização dos 3Rs. Mas o que é 3Rs? Reduzir significa consumir menos produtos e preferir aqueles que ofereçam menor potencial de geração de resíduos e tenham maior durabilidade. Reutilizar é, por exemplo, usar novamente as embalagens. Um bom exemplo do cotidiano seria a reutilização dos potes de sorvetes para guardar alimentos ou outros materiais. Reciclar envolve a transformação dos materiais para a produção de matéria-prima para outros produtos por meio de processos industriais ou artesanais. É basicamente fabricar um produto a partir de um material usado. A definição de lixo tem a ver com tudo aquilo que não tem serventia para quem o descarta. Mas, por outro lado, aquilo que não serve para você pode ser matéria-prima de novo produto ou processo, ou seja, resíduo sólido. Resíduo é tudo aquilo que pode ser reciclado ou reutilizado. E para isso ele precisa ser separado por tipo, que então permitirá a sua destinação para outros fins. Mais de
80% do material que vai para os aterros poderia ter outra destinação, como por exemplo a reciclagem e a compostagem. Isso quer dizer que a maior parte daquele material que convencionamos chamar de lixo, na verdade poderia ter outros usos, transformando um passivo ambiental em geração de receita, reciclando e reaproveitando itens. E para onde vai o lixo? Cerca de 40% de todo o resíduo gerado no país ainda é depositado em locais inadequados. Olá, eu sou o líder comunitário, presido a Associação de Moradores e Empreendedores da Vila Betânia e sou agente socioambiental. Já tem mais de 3 anos que nós estamos numa luta profunda contra os lixões da linha férrea aqui no bairro Betânia, na Vila Vista Alegre, na Vila Betânia. Neste espaço onde era para ser o metrô de Belo Horizonte, tem hoje um dos maiores problemas ambientais da cidade de Belo Horizonte. Somente no ano passado, nessa região aqui, em menos de 1 quilômetro, foram removidas 8.000 toneladas de resíduos sólidos. Ano passado, há 6 meses atrás, isso aqui não existia. Este é um problema gravíssimo que gera transtornos para a população, como problemas à saúde pública, né? E além de aumentar, gerar um bolsão de vulnerabilidades. Nós temos investido em educação ambiental, que é pegar desde as crianças nas escolas com oficinas, né, com mobilizações, ações e campanhas educativas, pois compreendemos que é preciso construir também uma nova consciência da população, pois isso, além de ser limpeza urbana, saúde pública, é também a ausência de políticas públicas de meio ambiente. E falando de meio ambiente e periferia, quando dizemos que a coleta seletiva pode ser uma alternativa, é inexistente políticas públicas de coleta seletiva nos bairros de periferia e nem acesso a mercado, como empresas que prestem esse serviço de coleta seletiva. Então, nesse sentido, a gente tem lutado pela questão da remoção dos lixões, para que tenha mais dignidade esse espaço, né? Acreditamos que é preciso a colaboração da sociedade para que tenha consciência da destinação correta dos resíduos sólidos, mas também é preciso políticas públicas, como a implementação do metrô de Belo Horizonte, né, e políticas públicas de educação ambiental. Se a gente mostrar mais ali à frente, ó, há um tempo atrás existiam cachoeiras de lixo, 15 metros de altura, que em janeiro, com as chuvas, 15 famílias ficaram desabrigadas. Então, é um problema ambiental grave e que precisamos de soluções. Para Durkheim, 2003, a construção do ser social, feita em boa parte pela educação, é a assimilação pelo indivíduo de uma série de normas e princípios, sejam morais, religiosos, éticos ou de comportamento, que balizam a conduta do indivíduo num grupo. O homem, mais do que formador da sociedade, é um produto dela. E, com a orientação adequada, podemos modificar o ambiente e a experiência de vida dos indivíduos que nele estão inseridos. Psicologia ambiental, ela é uma área que tem raízes dentro da psicologia social e fora da própria psicologia, como também tem aplicabilidades dentro do campo da psicologia e também no campo transdisciplinar de conexão da psicologia com outras ciências. Então, a psicologia ambiental, ela, na década de 60, mais ou menos, os projetos arquitetônicos, os projetos de enfermarias, né, os resultados terapêuticos em ambientes fechados começaram a sofrer alterações com base em novos modelos arquitetônicos e novos modelos de modelagem do ambiente. Foi aí que se percebeu que ao você modelar o ambiente, ao você planejar o ambiente para determinados tipos, finalidades específicas, você consegue atingir resultados terapêuticos, inclusive melhores. Então a psicologia ambiental, ela nasce dentro da psicologia a partir desses ambientes terapêuticos, né? E nasce fora da psicologia, nasce na arquitetura. Os arquitetos entendendo que as construções têm que refletir mais do que conveniência e funcionalidade, tem que refletir identidade, né? Então foi um geógrafo, o Yu Fu Tuan,
um geógrafo humanístico, que cunhou a palavra topofilia, né? Topofilia, sentimento pelo espaço. É o que na psicologia ambiental foi traduzido como apego ao lugar. Mas como é que você diferencia um local, um espaço físico, e quando ele passa a ser chamado de lugar, né? Quando você fala de lugar, é porque ali já tem afeto, né? Itapuã é o meu lugar, né? Então isso tem afeto. Então aí a psicologia ambiental entra também, né? Então a gente pode pensar na psicologia ambiental para ambientes construídos, para ambientes naturais, para ambientes urbanos, para ambientes relacionados à comunidade, né? Como um sistema vivo. A lente da psicologia ambiental, ela entende que boa parte da psicologia tradicional entende apenas as relações humanas como sendo a produção de subjetividade, como sendo um objeto de estudo da psicologia. E a psicologia ambiental vem dizer que não só a produção de subjetividade, mas a sua inter-relação com os ambientes imediatos, o ambiente natural, o ambiente construído, o ambiente doméstico, o ambiente urbano, o ambiente de trabalho, o ambiente de lazer. Então, existe toda uma gama aí de construtos da psicologia ambiental relacionando a geografia urbana, relacionando a mobilidade urbana, relacionando a educação e desenvolvimento. Então, é uma área vasta. No caso específico de Nova Sintra, né, ali da Betânia, das associações de bairro, eu fui um consultor daquele início lá. Quando a gente chega e vê aquela cachoeira de lixo, aquilo é uma coisa muito forte. E aquela cachoeira de lixo foi o que impactou a gente, o que fez a gente juntar a comunidade e criar um trabalho de pertencimento, né? As pessoas têm que começar a se ver como parte daquele local, né? Alunos que tinham vergonha de chegar na escola e dizer que moravam perto daquela cachoeira de lixo. E por aí a gente começou a pegar o gancho, né, do pertencimento, da arte, da cultura, da capoeira. As associações de bairro são muito atuantes, muito mesmo, né? E deram um show de bola, uniram todo mundo, criaram projetos para revitalização de espaços que estavam abandonados. Eu acho que vem aí um momento muito bom. Apesar do problema continuar ainda lá, aí vem uma situação boa, positiva, da comunidade se vendo de maneira diferente, né? E aí a psicologia ambiental ajudou muito, né, ao empoderamento. As pessoas poderem entender, olha, isso aqui não foi ninguém de fora que jogou, né? Aquele lixo ele se tornou ali porque a gente jogou. Então tem um pertencimento aí que quando você consegue emocionar, quando você consegue trazer na raiz do que causa aquele comportamento, a gente consegue ter mobilização endógena, de dentro para fora, capaz de fazer aquela situação mudar de plano, né? Reaproveitar o resíduo orgânico, separar o resíduo reciclável, reduzir o uso de plásticos levando sacolas retornáveis para as compras, ser responsável ao consumir água e luz, reutilizar materiais como roupas, móveis e plásticos. E, se possível, deixe o seu veículo em casa.